Vamos prosseguir e, ao mesmo tempo, finalizar, né, com tristeza que eu vou anunciar a última palestra, mas o gostoso é saber que, em breve, né, vai ter uma segunda edição. Ano que vem estaremos aqui novamente, né, para um novo intercâmbio aí com os palestrantes mais renomados, né, aprender e entender mais as tecnologias. Então, a última palestra, o título é Agulhamento associado à luz intensa pulsada. O nosso palestrante é farmacêutico, possui especialização em cosmética green e curso de extensão pelo BIT na Itália, MBA em marketing e MBA em cosmetologia, mestrado em ciências da saúde e doutorado em medicina celular e molecular. Muito bem-vindo, Dr. Rafael Ferreira. Acho tão estranho quando você me chama de doutor, sabia? Mas é doutor. Não, eu sei. Minha mãe me chamava de doutor quando eu fazia coisa errada. Então, ô, doutor, o que você fez aí? Daí fica meio complicadinho isso na minha cabeça. Então, boa tarde, pessoal. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma nova proposta, um estudo que eu estou realizando em conjunto com o pessoal da HTM, para mostrar a viabilidade de como a gente pode interagir com alguns recursos da nossa eletro, termo, fototerapia de forma sinérgica. Promover um aumento dos resultados, mas um aumento de resultados que não precise necessariamente de um aumento do mesmo tipo de agressão e lesão. O que acaba para as nossas técnicas sendo algo muito importante, porque quanto maior for a agressão, maior é o resultado, mas automaticamente também maior pode ser o risco. Chance de complicação, intercorrência, algumas problemáticas de pós. Então, comecei a fazer um levantamento. Essa proposta desse estudo aqui ele já está mais ou menos 1 ano em andamento. E trabalhar com esses recursos, onde o nosso foco é resgatar as características da pele saudavelmente e dentro das propostas de tratamento. Então, hoje, quando a gente pensa nesses recursos de forma isoladamente, que seria, por exemplo, o agulhamento, a luz intensa pulsada, são N as indicações terapêuticas de tratamento, certo, pessoal? A gente tem, por exemplo, indicações para rejuvenescimento, clareamento, flacidez, estrias, para praticamente tudo que é disfunção inestética convencional. E o que a gente precisa começar, então, a resgatar no momento, como a Márcia falou, entendendo um pouquinho mais a fundo do que seriam os recursos técnicos e qual a proposta fisiológica desses recursos técnicos. Então, vamos fazer uma primeira revisão. Por quê? Se a gente vai trabalhar tentando resgatar justamente o tecido, eu preciso entender quais são as alterações que acontecem nesse tecido ao longo de todo o processo do envelhecer. Lembrando que as nossas ações na estética, pessoal, elas visam realmente eliminar por completo a problemática? O que vocês acham? Eu sempre brinco que a gente tem que saber até quais são os verbos que a gente usa na estética. Por quê? Chegou aqui um paciente que ele vai fazer o rejuvenescimento, ele está reclamando da ruga dele. Eu vou falar que a ruga vai sumir? Não. O que vai acontecer com a ruga? Atenuar, amenizar, suavizar. Então, sempre esses verbos de característica menor. E o que eu vou tentar, então, melhorar, promover nesse tecido? Quando a gente vê a pele e entende ela numa pele jovem e numa pele mais madura, observa-se que toda a correlação de proteínas, minerais e ligação entre as camadas, ela muda por completo. Por quê? Quando a gente observa aqui, ó, pessoal, essa nossa matriz dérmica, vocês estão vendo que ela é bem densa, dá sustentação para a epiderme como um todo, tem uma rede vascular regular e senta sobre um tecido de sustentação de maior profundidade, que é o hipodérmico. Isso daqui é a característica da pele ideal, a pele jovem. Só que com o envelhecer, essas alterações vão fazendo com que essa pele perca essas características. Então, é um efeito cascata, porque as fibras, por si só, elas perdem a sua sustentação e perfil de qualidade. E quando a gente pensa aqui em fibra, eu estou falando de que proteína principal?
Qual que vocês acham que aqui a gente começa a ficar comprometido? Vocês estão tímidos? É porque é a última palestra do dia, é? Qual que é a proteína aqui, pessoal? Colágeno, certo? O colágeno, ele perde a sustentação, perde o volume como um todo. Portanto, a camada vai afinando. Tem outra proteína aqui que também para de funcionar bem, não é? É a elastina. A elastina não funcionando, eu não tenho como fazer a característica de retração e organização dessa camada. E o que acontece? Não é nem tanto que a elastina, com a idade, ela se perde, mas ela acaba perdendo a funcionalidade. Os ligamentos de prolina entre elas, eles não se amarram mais. Então, não tem a força de tração que as fibras tinham até então. Um teste bem facinho para a gente ver isso é, pega a pele da vozinha. Vai esticar a pele da vozinha? No que sobe, você vê que subiu, você larga, ela volta em slow motion, não é verdade, pessoal? Bem devagarzinho, tudo porque essas fibras não estão lá. Só que essa alteração, como eu disse, é um efeito cascata. Caiu a rede de circulação, caiu a sustentação. A epiderme vai sofrer por conta disso. Por quê? Ela é totalmente dependente da derme. Ela se nutre, inclusive, através dos perfundidos dérmicos que passam justamente por essa rede vascular. Então, essa nossa camada epidérmica passa a ficar também mais fina. E ficando mais fina, cai a capacidade de proteção desse tecido. Por quê? A epiderme é uma camada que se diferenciou toda para justamente favorecer a retenção de água dentro do organismo. Se eu estou com uma camada mais fininha, pessoal, a retenção de água acaba diminuindo ou subindo? Diminuindo, né? Tanto é que o idoso não tem a pele desidratada. Falo que o nosso velhinho é um cheiroso, gente, que ele sofre de xerodermias, tá? Por conta dessa característica da desidratação do tecido. Menos proteção ainda, de dentro para fora e fora para dentro também. Por quê? Essa capa de proteção aqui é fundamental para evitar que a radiação e os demais elementos do meio ambiente adentrem diretamente no nosso organismo, certo? Bingo! Está mais fina. Mais radiação entrando ainda mais na nossa camada dérmica. Com isso, aumenta-se ainda mais a síntese de radicais livres. Pronto. Tudo que precisava, né? Já está por si só envelhecendo, excesso de radiação, e isso vai promovendo uma atrofia do todo. A camada vai perdendo sustentação, as camadas vão perdendo a nutrição, e ainda o tecido de sustentação profundo também atrofia. Falo que na nossa vida é uma beleza a gordura, não é verdade, gente? Por quê? Do pescoço para baixo, o adipócito só incha, aumenta de número e aumenta de tamanho. Do queixo para cima, ele atrofia, se perde. Então, o rosto vai ficando cadavérico, vai perdendo o tecido de sustentação. E acontece uma inversão do chamado triângulo da beleza. Ou seja, aquilo que vinha no perfil V, dessa direção, quando a gente pensa num paciente jovem, ele começa a inverter. Então, com a reabsorção óssea, todas essas alterações de matriz, o rosto vai escorrendo, literalmente. E é justamente, então, essas alterações que eu vou tentar reverter. O colágeno vai ser um grande protagonista dentro dos nossos tratamentos. O que mais que eu também tenho para entender? O colágeno, aquém de ser um grande elemento de preenchimento, eu tenho que tomar cuidado porque, caso ocorra alguma alteração no perfil colagênico convencional, eu posso ter uma alteração do nosso tecido. Então, isso é uma coisa muito legal para a gente começar, inclusive, corrigir a nossa fala. Por quê? A gente geralmente fala que vai se fazer um procedimento de rejuvenescimento e depois a pele vai entrar num processo de cicatrização, não é verdade? Não é o que a gente geralmente fala? Vou agulhar, depois que cicatrizar, tá bom. Não, gente. Cicatrização é diferente de regeneração tecidual. Quando eu falo de cicatrização, eu posso, inclusive, ter perda da parte funcional daquele tecido que sofreu a lesão. Então, no nosso caso, a indução que eu quero produzir é uma indução pró-regeneração. Resgatar as características originais desse tecido e, de preferência, melhorar
que a gente tem então dessas alterações? Quando tem uma lesão, a gente sabe que para compensação dessa lesão, o organismo ele vai fechar, porque senão isso daqui é um perfil de porta aberta. E porta aberta é risco de contaminação e o nosso organismo não pode permitir isso. Então ele vai tentar fechar isso o mais rápido possível. Algumas alterações patológicas, eles podem favorecer que essa ruptura aconteça e inicie um processo de desorganização da pele como um todo. Há alterações patológicas de perfil inflamatório, inclusive. A gente chama essa coisa gostosa na nossa vida de acne, não é? Aliás, como hoje o número de acne está crescendo, pessoal? Alguém chuta por que está aumentando tanto o número de acne? A alimentação. Tá todo mundo comendo muito direitinho, não é? Tudo. Então, favorecendo o colágeno, tá? Aliás, o que vocês almoçaram hoje? Churros. Coxinha. Ou você comeu a coxinha e de sobremesa os churros? Ah, não? É culpa daqui. O que você comeu semana passada? Me engana esse povo, viu? Não é. A gente está com um índice de alimentação muito irregular, pessoal. As nossas taxas glicêmicas estão lá em cima. Os alimentos tidos como pseudo-saudáveis estão cada dia mais presentes na nossa vida. Quer um exemplo disso? Quem que às vezes para fazer aquela alimentação saudável, pega a barrinha de cereal? Mas ainda tem gente que vai na barrinha. Não, eu estou fazendo uma alimentação saudável, né? Trago a minha barrinha de cereal. Ótimo, cheio de açúcar, cheio de vários elementos inflamatórios, e tudo isso vai descompensando, pessoal, em duas vias. Olha a problemática maior. A minha matriz, ela pode ficar defeituosa, porque o processo que faz a reparação tecidual é um processo que é mediado por sinalização inflamatória. Então, eu preciso de um fluxo inflamatório para o corpo falar, olha, tecido, estou inflamado aqui, eu preciso de regeneração. Se você já deixa o organismo como um todo numa característica inflamatória muito forte, você pode sinalizar demais e fazer com que isso daqui perca a ordem de orientação convencional. Se perdeu, dependendo do tamanho da lesão, inclusive, a gente vai ter daí sim os processos cicatriciais. E a acne é um dos casos onde a gente tem vários perfis cicatriciais, onde esses 4 são tidos como os mais comuns, que é o ice picking, que é como se fosse um sorvetinho. Então a borda ela é mais alargada e ela vai afinando na profundidade. O boxcar, que ela tem as bordas retilíneas e profundas. Os rollers, que são as ondulações, e em alguns casos a gente tem o perfil das cicatrizes hipertróficas. Alguns pacientes, inclusive, apresentam todos eles simultaneamente, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês um paciente do nosso estudo, que ele tem ice picking, ele tem boxcar, ele tem ponto hipertrófico, ele tem rolling, ele ainda tem umas crateras, ele tem desorganização de fibra cicatricial, que parece que queimou a pele. Então, uma fibra que sobrepôs a outra, no momento que precisa de reorganização. E se tudo isso começar a marcar o rosto, o paciente não vai ficar feliz com isso, né? E daí a gente começa uma problemática que vai de ordem psicossomática e agravando ainda mais o caso. Então a gente precisa reverter, mas reverter de maneira que eu entenda que o processo é uma reparação. Por quê? Dependendo de como vocês forem tratar, dependendo do histórico ou região, se eu tiver baixa de produção, eu tenho atrofias e eu vou marcar com cicatrizes. Se eu tiver excesso da produção, também não é benéfico isso. Por quê? Eu vou marcar também com outro tipo de cicatriz, que pode ser do perfil hipertrófico ou as cicatrizes queloidianas. Então, não quero nem para de mais, nem por de menos. Eu preciso do suficiente para que essa camada seja realmente reorganizada e eu consiga ter um colágeno de qualidade. Olha aqui, que bonitas nossas estrias. A estria é uma cicatriz atrófica, onde eu tenho uma ruptura do tecido, que ela aconteceu por debaixo, sem ter lesão da superfície. A gente também tem muita estria, não tem, pessoal? Quem não tem estria aí?
Levanta a mão para eu ver quem está mentindo. Olha o que eu acho, é que você é bem branquinha, deve estar escondida aí. De novo, por que vocês acham que a gente tem estria? Come doce? Come doce? Ah, difícil. Eu tinha uma aluna lá na faculdade de medicina, pessoal, ela também não tinha estria, né? Linda menina. Não tinha uma. Eu falei, não tem uma, não tem. Daí eu fui começar a fazer o levantamento histórico. Ela é intolerante à lactose, ela tem um problema celíaca, ela tem um problema de absorção de carboidratos. Ou seja, ela praticamente não injeta açúcar no organismo dela. A pele agradeceu, tá? Só que a gente já tem o caso da estria. Só que a estria nem sempre ela pode vir só da questão da alimentação. Às vezes os estirões de crescimento podem induzir. A pele não estava hidratada o suficiente e não conseguiu dar conta desse tecido. Muito comum, frequentadores de atividade física intensa e exagerada, começar a fazer um ponto de estourar nos pontos de tração principal. Eu tive uma vez um paciente lá na clínica, aqui nessa região, pessoal, ele tinha uma estria que tinha 3,5 centímetros de largura. Era um dedão de estria aqui. Nessa região. A gravidez que pode gerar também em alguns casos, ou, dependendo da situação, por conta de medicamentos. Então, o corticoide ele pode favorecer a chamada síndrome de Cushing, onde eu vou ter a abertura da ruptura porque eu desliguei o processo de reparação tecidual utilizando do medicamento. Então, não é só o fato de crescer. Eu tenho que ver se essas minhas atrofias elas não estão correlacionadas também com algum fator extra que inibe o processo de síntese, ou que está favorecendo por algum outro agente que é um dificultador do processo de reparação tecidual, como, por exemplo, o cigarro. Então, todos esses pontos eles têm que ser muito bem avaliados na hora da gente pensar em trabalhar colágeno. Só que agora que veio o ponto. Qual colágeno que vocês querem trabalhar, pessoal? Porque a gente genericamente fala colágeno. O ponto que agora colágeno tem que ter sobrenome. Qual é o colágeno que você quer estimular com sua técnica? Qual é o colágeno que você quer, às vezes, inibir com sua técnica? Por quê? Vamos olhar aqui nesse caso, essa matriz de organização. Aqui em cima, nós temos a nossa epiderme. Aqui está a lâmina basal e aqui está a nossa derme. Observe que para essa lâmina aqui se estruturar, pessoal, vários elementos foram interligados, dentre eles colágeno. Só que os colágenos aí presentes são vários. A lâmina ela contém colágeno do tipo 17, do tipo 4, do tipo 3 e do tipo 1. Então, dependendo da região que você for trabalhar, você tem um colágeno diferenciado, com uma função diferente no nosso organismo, e isso tem que ser previsto na técnica, para você saber exatamente quem você quer estimular ou quem você quer inibir. Exemplo claro disso. Vamos supor que vocês estão com um ativo, e os estudos mostraram que esse ativo ele é um ótimo indutor de neocolagênese para colágeno do tipo 2. Eu vou pegar, então, eu vou trabalhar aqui na pele desse meu paciente, é um paciente que tem rosácea, e vou fazer já um rejuvenescimento forte. O que vocês fizeram com esse paciente, gente? O que vocês acham? Eu digo que tem uma classificação técnica muito bonitinha para o que ele vai apresentar. Esse profissional ele cometeu um desvio de CGD. Né? O que é CGD? É cagada, gente. Porque olha o que ele fez. Colágeno tipo 2 é colágeno presente em vasos. Eu não falei que esse cara aqui ele tem rosácea? Quer dizer que eu dei um princípio ativo que vai favorecer ainda mais a formação de vasos? Eita, nós. Vocês viram que CGD com gosto que foi feito aí, hein? Então, não. E outra. Alguns desses colágenos, eles são preferenciais dependendo da altura da camada em questão. Colágeno do tipo 1 é o que a gente mais quer estimular, inclusive no nível dérmico, e ele é presente em grande quantidade na porção de derme média a superficial.
Na lâmina profunda, a gente tem já a presença do tipo 3. Mas o tipo 3, ele realmente serve só para essa condensação de profundidade. Ele é o colágeno que não tem característica de bom preenchimento e está presente geralmente nos processos de desordem cicatricial. Ou seja, nos queloides, por exemplo, é colágeno tipo 3. Então, quando eu penso numa metodologia que fala realmente do rejuvenescimento ou do preenchimento, reestruturação dessa matriz, vocês concordam que o preferencial é a gente pensar em métodos que favoreçam, portanto, a expressão do colágeno do tipo 1 e ativos secundários que favoreçam os colágenos de organização da lâmina basal. Os nossos recursos têm que realmente estar focando isso. Daí eu pergunto para vocês, qual é o colágeno que vocês estão estimulando com a técnica de vocês? Porque tudo era colágeno, não é? Vamos fazer colágeno, vamos fazer colágeno. Mas qual, pessoal? Eu preciso saber disso. Por quê? Saiu um estudo, 2015, lá do pessoal da Faculdade de Medicina, onde eles avaliaram justamente os tipos de colágenos que são produzidos frente aos estímulos inflamatórios. E olha que coisa interessante que eles começaram a descobrir dentro desse estudo. O CO2 fracionado, que era praticamente um dos perfis ouro para a gente falar de rejuvenescimento, para falar do caso até de tratamento de cicatrizes, ele produz pouco colágeno do tipo 1 e muito colágeno do tipo 3. Então, aqui, na verdade, você pode estar, inclusive, induzindo um caso de formação cicatricial nesse paciente. Tanto é que a conclusão desse estudo é que ele questiona muito o uso do CO2 fracionado em tratamento de cicatrizes. Por quê? O colágeno funcional que está sendo estimulado aqui é um colágeno cicatricial, e não um colágeno de preenchimento. Eles avaliaram também a luz intensa pulsada. Viram que os dois colágenos são produzidos pela luz intensa pulsada, tanto o 1 quanto o 3. Só que num levantamento quantitativo, o mais estimulado acaba sendo o colágeno do tipo 1. Ótimo, que é o que a gente quer com a nossa técnica. E olha que legal, quando a gente faz o levantamento das técnicas de agulhamento, eles constataram histologicamente que sobe a expressão do colágeno do tipo 1 quando vocês trabalham com técnica de agulhamento e cai a expressão do colágeno do tipo 3. Então, quando a gente pensa em casos cicatriciais, ele passou a ser o recurso perfil ouro por conta de reorganização da matriz. É o colágeno que a gente quer trabalhar. Com esse estudo na mão, pessoal, o que eu comecei a pensar? Bem, a gente sabe que o colágeno funcional está aí e eu preciso do 1. Sabe-se também que as técnicas de agulhamento, hoje, elas têm N vantagens em relação a alguns dos outros recursos. Como, por exemplo, a gente sabe que o downtime, que é o tempo de recuperação, ele acaba sendo muito mais rápido do que algum dos outros recursos. Eu não tenho uma alteração de superfície a longos períodos. Então, a pele, de 24 a 48 horas na superfície, ela já está totalmente recuperada. Mas o ponto onde eu queria lesionar está recebendo o estímulo direto. Eu não destruí as outras camadas, pessoal. Isso é algo muito positivo, porque eu não estou interagindo com as outras células. Se eu não interajo com as outras células, o meu índice de segurança acaba subindo. A chance de, por exemplo, ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória cai. Por quê? Eu estou fazendo a entrega na altura que eu preciso. E óbvio, além de que o efeito de drug delivery, ele vai favorecer a entrega de maior quantidade de princípio ativo. Os estudos mostram até 300 vezes mais permeação de princípio ativo quando você coloca agulhamento e o princípio ativo seguido desse processo do agulhamento. Só não é muito gostoso, né, gente? Mas até aí, o pessoal, quando vê o resultado, gosta. Para vocês avaliarem, hoje, as técnicas de agulhamento lá na clínica, eu acho que é o tratamento que eu mais faço, tá? Sábado a gente estava até fazendo a organização de agenda, porque tem 6 agulhamentos esse sábado para fazer. Então o povo vai, chora, grita, acha ruim, mas volta. Eu trouxe até para demonstrar para vocês, pessoal, porque daí eu não vou entrar no mérito da técnica de agulhamento, porque daí cada um vai escolher o seu recurso.
Quem gosta de trabalhar com roller, trabalha com roller. Quem gosta da pen, cuidado só com a pen, porque não tem pen com Anvisa, então se der algum probleminha, a gente não consegue justificar nada. Eu trabalho com dermógrafo, tá? Porque todos os estudos falam o seguinte, os sérios, que a indução do colágeno ela é feita pelo trauma com agulha. Não fala que é um trauma com roller, um trauma com pen, um trauma com dermógrafo. Não, é agulha. Então, se você tem agulha para fazer a indução, acaba sendo benéfico. Por que eu gosto de trabalhar muito com o dermógrafo? Por quê? O dermógrafo ele me dá uma versatilidade de técnica, onde eu consigo, assim como a pen, mudar a profundidade do tratamento. Então, áreas que eu preciso de uma maior agressão, eu posso mais profunda. Áreas que precisam de menor agressão, eu posso mais superficial. Eu consigo atingir áreas que eu não conseguiria com o roller nem com a pen, tá? Linhas pontuais, dá para fazer tudo. E a parte mais interessante, o custo que a gente tem de gasto de agulha por sessão fica na casa de R$10. Quando a gente trabalhava com roller, que ficava na casa de 150. E pelo amor de Deus, agulha, o que a gente faz no final da sessão? Descarta, joga fora, né? Pelo amor de Deus, não tem essa de dizer que você vai higienizar, esterilizar, benzer, sei lá o que você vai fazer com aquele treco. Não use de novo, pessoal. Mesmo porque, mesmo que a gente conseguisse garantir a esterilização, a agulha ela vai perder o corte. Às vezes você para de fazer um microagulhamento e começa a fazer um macroarrombamento, porque vai só machucar o tecido, não é? Vai arranhar, vai... Nossa, o cara que realmente virar para mim e falar que consegue acreditar na técnica de esterilização dele, que é viável, eu vou falar, tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um paciente soro positivo, hepatite C, com um pouquinho de lepra, tá? Para você tratar com o roller, eu vou esterilizar pela sua técnica de esterilização e você é o próximo. Vamos ver se ele vai querer, né? Gente, na outra feira, eu não sabia se eu ficava assustado, se eu ria, se eu me contia, o que eu tinha que fazer, porque a moça estava querendo me vender o roller. E ela assim, não, o meu roller você pode usar 2 vezes. Né? Tem uma técnica diferente. Eu falei, como que é a técnica diferente? Na sessão 1 você passa esse lado. Daí na sessão 2 você passa o outro lado. E eu pensando comigo, mas isso não gira? Né? Pelo amor de Deus. Então não, gente, descarta, tá? Vê a viabilidade, porque cobra o valor que você teve de custo do procedimento. Coloca isso para rodar. Mas o que a gente precisa também ter claro? 2. Lembrem-se que a nossa ideia de associação de técnicas aqui é justamente para induzir uma resposta inflamatória segura. Por que eu estou batendo bastante nessa técnica? Quando a gente fala de inflamação, pessoal, sabe-se que são 4 momentos que caracterizam a inflamação. Dor, rubor, calor, edema. Mas se a gente perde a mão da inflamação, ela vai muito aquém do que está compatível com aquele tecido, a gente pode evoluir para perda de função. Lesão, cicatriz, marcas, manchas, alterações teciduais. Então, quando a gente trabalha dentro da casa da inflamação, eu preciso entender uma coisa. Que, primeiro, a inflamação ela vai ter 2 momentos onde os sinais eles podem realmente ser observados, que é o que a gente chama de fase clínica, onde eu vejo a dor, o rubor, o calor e o edema, mas que essa fase clínica ela vai deixar de estar clinicamente perceptível para evoluir para uma fase subclínica. Essa fase subclínica aqui, pessoal, onde eu vejo que comete-se muito erros. A pele parece que está boa, mas ainda não está. Ela está no processo de reparação, onde tudo está acontecendo. Então, você tem a lesão, você gera inflamação, você gera a proliferação e você tem a remodelagem. Você precisa passar por todos os períodos antes de você realmente abrir uma nova inflamação. Por quê? A inflamação ela vai ter um perfil agudo, ou seja, começo, meio e fim. Mas ela não deve ter um perfil crônico, ou seja,
começo, meio e continuidade. Por isso que a gente vai respeitar bastante o intervalo das técnicas. E 2, se eu quero gerar recuperação tecidual, nada mais de cicatrização. O que a gente vai começar a pensar então na correlação? Se eu uso um único recurso, para aumentar o resultado, eu tenho que aumentar a intensidade desse único recurso, certo? O que acontece? Então, para eu gerar uma agressão cutânea, por exemplo, com a luz intensa, se eu aumentar muito a energia, o que acontece, pessoal? Eu queimo, eu tosto, vira bolha. Tá? Então, aumenta o resultado? Sim. Aumenta o risco? Com certeza. Já se eu trabalhar com intensidades moderadas de diferentes agentes, o que eu consigo? Aumento de resultados, mas com aumento de segurança. Então, essa é a nossa ideia de trabalho conjunto aqui. Trouxe aqui uns resultados dos nossos estudos, para vocês verem mais ou menos o que essa correlação de luz intensa pulsada e agulhamento está gerando, e produtos cosméticos. Esse paciente aqui, cicatriz de acne. Ele tem todos os tipos e mais um pouco de cicatrizes, pessoal. Aqui foram 2 sessões. Intervalo de 1 mês entre um e outro. Olha como a gente conseguiu melhorar bastante o aspecto e o relevo. Olha a estria. Como deu uma amenizada. Essa aqui foi só uma sessão. Olha esse rejuvenescimento dessa senhorinha. Profundidade de suco, de tonicidade dos olhos. Essa daqui, inclusive, gente. Então, qual que é a nossa ideia? Combinação. O que a gente vai fazer, então? Proposta é associação. Recurso, luz intensa pulsada. Então, prepara-se a pele, higieniza-se, deixa no ponto. Entra-se com a luz intensa pulsada. Entrou com a luz intensa pulsada, dependendo da profundidade da agulha, faz anestesia, faz toda a ação anestésica e vem fazer, então, o agulhamento sobre a região área tratada. Depois que a região área tratada foi já toda agulhada, higieniza-se e entrega-se os princípios ativos de finalização. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou mais ou menos demonstrar o que seria essa ideia de tratamento aqui. Não vou furar ninguém, eu trouxe um dermógrafo mais para a gente mostrar só o posicionamento de mãos, mesmo porque não tem condição séptica para isso. E vou mostrar para vocês mais ou menos o que seria, então, essa ação dentro de um protocolo. Temos um modelo voluntário? Então, lá, pessoal, com a pele higienizada, o próximo passo é fazer um esfregaço. O que seria um esfregaço? Tecnicamente falando. A gente vai montar esse recurso técnico de alta complexidade, que é chamado de torunda. E eu vou usar aqui um gel, pessoal, de característica ácida, para fazer a primeira atividade queratolítica na pele. Ou seja, com isso daqui eu vou afinar um pouquinho o tecido. Isso vai favorecer o trabalho da luz, bem como também a entrada da agulha. Lembrando que, quanto mais hidratada essa pele tiver, melhor vai ser a precisão do trabalho da agulha de vocês, tá? Então, o esfregaço, pessoal, vocês colocam intensidade, tá? Onde o ponto que a pele vai falar, ó, já deu aqui, é a vermelhidão. Quando já avermelhou, você muda de região, vai para a próxima. Tá. Fica muito vermelho. Pontos de petequia. Então, se começou a subir pontos de petequia, você já exagerou. Quando mais eu sei que eu exagerei no agulhamento, no esfregaço? Sangramento.
Não, vocês estão brincando, é sério, pessoal. Às vezes a gente pega pele de velhinho, bem velhinho, região da lateral dos olhos, se você apertou um pouquinho mais, sangra. Vamos aplicar aqui uma gomagem enzimática. O legal dessa gomagem enzimática, pessoal, é que eu vou continuar afinando a pele, mas como ela trabalha justamente na carga de atividade proteolítica, ou seja, eu vou romper a nossa epiderme, a capa córnea dela, mas sem gerar taxa inflamatória. Então, olha que coisa interessante a gente trabalhar pensando dessa forma. Quando vocês associam recursos, vocês diminuem a sinalização comum da agressão. Por quê? Aqui, onde eu estar sendo mais agressivo aqui no processo de afinar o tecido, eu não estou gerando carga inflamatória. Por quê? Estou mudando o mecanismo de ação. Sempre que vocês forem trabalhar, inclusive nesse pensamento com os ácidos, trabalhem dessa forma. Vou fazer um peeling. Quero aumentar a intensidade do meu peeling? O que eu vou fazer? Vou mudar o perfil do recurso. Se eu começo com um químico, depois eu vou para um físico, depois eu vou para um enzimático, posso voltar para um químico, porque se eu ficar só químico, a taxa inflamatória ela sobe como um todo. Então não é o que a gente quer. Então o tempo miraculosamente já passou, 5 minutinhos, a gente vai remover aqui a gomagem, já toda sequinha. Ela é removida fazendo rollings. Então o tecido aqui, ele já está afinado suficientemente para receber o tratamento da luz. Trabalhar com a refrigeração. A refrigeração, pessoal, é algo bem legal, porque deixa a técnica mais confortável. Cuidado quando vocês forem trabalhar a região da testa com a sobrancelha do paciente de vocês. Por quê? Lembra que ele pode vazar um pouquinho a energia pelas laterais. Eu fiz uma vez um teste de luz intensa pulsada com minha mãe, pessoal, e eu não tentei muito isso, né? Eu arranquei metade da sobrancelha da minha. Depois de 3 meses voltou. Ela acha que eu tô com... quase isso. Então, ó, vamos fazer daí rosto todo. Então faz o posicionamento com o gel de contato e vai toda a área sendo varrida. Varreu toda a área, acaba o recurso, segue para a ação da anestesia. Feito tudo isso, anestesia, tirou a anestesia, né? Porque a gente nunca vai agulhar em cima da anestesia para essa não entrar. A gente vai trabalhar então com a indução, a técnica do agulhamento. O dermógrafo, ele traz uma versatilidade de técnicas. Eu trabalho com o que a gente chama de técnica de indução total, ou seja, você vai com o dermógrafo fazer uma posição de varredura, ele está ativado, propulsionando, e vai fazendo toda a varredura da área tratada. Me perguntam bastante o seguinte: ô Rafael, mas com relação ao tempo, ele acaba sendo mais rápido, mais lento que o roller? Pessoal, eu hoje já trabalho mais rápido com o dermógrafo até do que com o roller. Por quê? Quando vocês trabalham com o dermógrafo, diferente do roller, que é um microagulhamento, aqui a gente tem uma técnica de agulhamento. Ou seja, lá o diâmetro da agulha média é de 0,07 milímetros. Aqui eu estou trabalhando com agulhas na casa de 20, 30, ou seja, aquelas 4 passadas que eu precisava, com uma única perfuração dessa agulha, eu já tenho um diâmetro de furo similar. Então, eu não preciso voltar na área que eu já induzi. O que dá para fazer também, como eu disse para vocês, ó, as áreas de canto, dá para a gente trabalhar. As áreas de pálpebra, dá para a gente trabalhar. Então, todas as regiões. E, principalmente, linhas e cicatrizes pontuais, dá para eu voltar depois e dar uma atenção preferencial só para elas, com maior profundidade. Então, eu acabo induzindo uma maior agressão na região que precisa de mais reorganização e eu vou trabalhar só com uma indução para favorecer a sinalização e permeação nas regiões que não precisam de tanta atenção.
Feito isso, o rosto já está todo agulhado, está preparado. A gente vai fazer a finalização. Vai depender da profundidade. Tá? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, de 0,3 a 0,5 de profundidade, você vai ter uma vermelhidão com pontos de petequia. Se eu chegar já a 1,5, não é que necessariamente eu queira o sangramento, mas por conta da profundidade vai acontecer sangramento. Hoje a gente tem muitas vertentes, pessoal, falando se é indicado ou não indicada a questão da sangria. Tá? Algumas técnicas elas prestam justamente para você fazer o agulhamento até o ponto sangria e outras vão pelo número de repetição. Daí vai, na verdade, pelo autor que você se identifica mais. Eu vou pela indução, fez a passagem, independente de estar com sangramento ou não, eu não volto e não é o que eu fico buscando. Testa, pessoal, sangra muito, é região que sangra com facilidade, tá? Bochecha já vai sangrar pouco, nariz sangra, que é uma beleza, tá? Então, vai depender do que você for trabalhar com a técnica. Vai variar, de 1 até 5, dependendo do tratamento. Se eu quero mais força, menos agulhas. Se eu quero mais suavidade, mais agulhas, tá? Agulhamos tudo, pessoal. A pele está pronta para receber os ativos cosméticos, aumento da permeação. E é o que a gente vai fazer. Eu vou permear primeiro uma monodose. Olha, igual história de intercorrência. Quem não tem intercorrência nunca, pessoal? Bingo! Por mais que você faça, a gente tem que fazer tudo certo, tá? Mas ainda assim pode acontecer? Pode. Então a gente vai fazer a permeação das monodoses. Lembrando que no dia do agulhamento, o ideal é que a gente trabalhe com esses produtos de perfil estéreo, que não tenha corante, que não tenha fragrância, que não tenha conservante, mas que tenha pelo menos princípio ativo, né? Senão é água só. Eu gosto, inclusive, para depois higienizar o tecido, pessoal, limpar ele com soro fisiológico. Então, limpa todo ele. Por quê? Se eu começar a fazer todo o gotejar com sangue aqui em cima, eu vou ter, na verdade, parte do material sendo retido nessa rede de superfície. Então, higieniza todo o rosto. E outra, não precisa ser aquela sangria desatada, de agulhei, já vou, coloco o produto e vai. A pele, ela vai ter um período de até 48 horas para fechar. Ela só começa a apresentar processo de retração depois de 30 minutos da perfuração. Então, agulha tudo sem medo, higieniza tudo, começa a entrega dos princípios ativos. Fez a monodose, a gente vai com um blend de óleos vegetais. Os óleos vegetais, pessoal, pelo amor de Deus, vocês estão vendo que eu falei óleo vegetal. Eu não estou falando nada de óleo essencial. Se vocês colocarem óleo essencial aqui em cima, é CGD, né? É CGD. Então, não. Então, vocês vão colocar esse daqui. Um que eu indico bastante, inclusive para o paciente às vezes usar em casa, pessoal, como complementar, é o Dersane. É um ótimo óleo de cicatrização, às vezes para aquele paciente que não tem, às vezes, um recurso muito bom para fazer uma linha de produto cosmético home care mais caprichada, pelo menos ele acaba sendo uma opção bem válida para vocês associarem dentro do tratamento de vocês. E a gente vai finalizar Dersane com a máscara. A máscara de finalização, pessoal, fonte de silício, tá? Vitamina C. São, aliás, isso que ficou faltando falar para vocês. A gente vai trabalhar forte aqui na ideia de regeneração tecidual, certo? Toda vez que vocês querem indução colagênica, vocês precisam entregar 5 coisas no tratamento de vocês. Abrir o tratamento com silício. Abrir o tratamento com silício, porque o fibroblasto só trabalha na presença de silício. Se não tem silício, esquece. Se não tem boa resposta. Depois você precisa de um sinalizador para neocolagênese. Se você não tem um sinalizador, o fibroblasto não vai saber o que ele tem que fazer. Então, hoje tem um monte de sinalizador. Exemplo disso, os próprios fatores de crescimento, que são do nosso corpo, tá? Fez a sinalização, você precisa garantir energia para o trabalho celular.
Então, muita energia, galera. Seja por equipamento, ó, o laser vermelho é um ótimo energético nos quadros cicatriciais de reparo. Vocês, como vão ter muita energia, a energia ela é feita pelo processo de respiração. O resultado da cadeia de respiração é uma oxidação, portanto, eu gero radicais livres. Para eu não ter nenhum interferente aqui, eu preciso controlar a carga radicalar no meu sistema. E para fechar o ciclo, porque o colágeno ele só realmente acaba de formar a fibra na presença de vitamina C. Então, eu preciso desses 5 elementos para eu ter um bom processo de regeneração tecidual. Feito isso, aplicou a máscara. Ah, pessoal, esses resultados todos eu trabalhei com a marca da Meso. Então, esses produtos é tudo da Meso. A gente vai finalizar com a máscara. E vocês estão vendo que eu coloquei? Na verdade, é fotoneutralizador. Saiu um fono lá, não tem nada de fono. É um fotoneutralizador. Por que eu coloquei um fotoneutralizador no tratamento dela? Posso passar protetor solar no dia com a pele aberta? Não. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um produto que tem uma característica, ou seja, um mecanismo de ação parecido com um fotoprotetor, mas ele não é um fotoprotetor. Ele é um antioxidante bem forte e a ação antioxidante dele vai fazer com que eu tenha uma proteção para a pele nesse momento que eu ainda não consigo colocar o fotoprotetor propriamente dito. Tem silício na monodose e tem na máscara também. Obrigado, tá? Feito isso, acabou-se o dia do tratamento, orientações para o paciente, né? Ele vai embora com os produtinhos, vai ficar com esses produtinhos uma média de 6, 8 horas com ele no rosto. Para lavar, primeiro dia, pessoal, eu peço só água. Nada de detergente, nada de sabão, nada que possa ser irritativo para a pele como um todo. Após o período pele fechada, você já pode começar com os cuidados normais, inclusive com a indicação do home care, porque vai ser fundamental o paciente dar uma continuidade de tratamento em casa, com produtos que eu ainda gosto de colocar do perfil tópico e perfil oral. A gente faz um in-out e a gente acaba ganhando os melhores resultados. Tudo bem? Então, você já pode agulhar e colocar. Rafa, mas não vai tirar o processo inflamatório cicatricial? Não. Você vai trabalhar com ele na dosimetria para você favorecer energização e ciclo. E não para você inibir cascata inflamatória. Tá? Daí, isso vai depender do fototipo do paciente para você ajustar a dosimetria do laser vermelho. Você pode trabalhar com a radiofrequência. Radiofrequência, pessoal, lembrando que é um recurso que, dependendo da temperatura que você coloca o tecido, você tem respostas fisiológicas distintas. Então, se você quer favorecer o efeito Bohr, você vai trabalhar aí na casa de 36 graus e você faz com que você tenha um aumento da taxa metabólica e favoreça o processo de reparação tecidual. Nada de subir para 38, 39, porque daí eu vou estar liberando as proteínas de choque térmico que quebram o colágeno. Então, é só para energização. E lembra que essa pele está inflamada. Você também não vai jogar lá em cima no 40, porque senão você pode cair naquela história. Inflamação aguda em cima de inflamação aguda e você está, na verdade, induzindo um estresse fisiológico que pode levar a uma lesão por uma inflamação crônica. Não. O laser vermelho não vai ter essa finalidade. Ele vai ter que cair depois, porque ele vai ser o energizador do processo. Ele não vai gerar aumento da taxa inflamatória. Dá, mas depois, com a pele fechada. Se você for utilizar o LED azul com atividade antisséptica, é legal. Tá? Os outros não tem porquê. Eles são geralmente indicativos de pós. Tanto é que o laser vermelho, pessoal, tem uma característica importantíssima do funcionamento dele. Você pode iluminar a pele o quanto você quiser com laser vermelho. Se a pele não tiver um processo de inflamação pré-instaurado, ele não vai ter resposta nenhuma. Então, por isso que ele tem que ser encaminhado depois. Acho que é isso, então. Quem gostou, bate palma. Agradecer a presença do Dr. Rafael. Obrigado, viu, pessoal?